Muito bem, meninos, eu gostaria que vocês se apresentassem para a nossa audiência. Vamos começar com o Felipe, antes que ele dê uma oscilada e suma Claro, do... Soraya. Bom, primeiramente, obrigado. Queria agradecer, Soraya, pelo convite. Para a Eu gente que aqui é um agradeço. prazer muito grande estar participando de uma live, né, com você, que é uma pessoa de expoência aí na área de propriedade intelectual no Brasil. Né? Meu nome é Felipe Augusto, né? Eu sou coordenador geral de disseminação para inovação no NPI. Né? Sou responsável pela área de desenvolvimento de negócios do NPI, né? Responsável pelas unidades regionais. Né? Nós estamos espalhados aí no Brasil todo, né? Ativando os principais clusters de inovação no Brasil. E também comigo, né, caminha a nossa academia de propriedade intelectual, desenvolvimento e inovação, né, que é o primeiro, né, mestrado e doutorado em propriedade intelectual profissional da América Latina. Então, um prazer muito grande, tenho formação em engenharia, né, mestrado em engenharia oceânica, alguns cursos internacionais na área de PI, e para mim é uma satisfação muito grande estar aqui representando, em conjunto com o Davison, a nossa instituição. Prazer é meu, querido, prazer te conhecer. Eu sempre ouvi falar de você pela professora Cone, que é uma amiga, uma querida. Ela sempre falava, Soraya, você tem que chamar o Felipe, vamos fazer evento junto. Falei, vamos. Tentamos colocar o Felipe numa tabletop na BPI, ele pulou fora cordialmente, mas foi substituído por um colega que eu acho que vai dar o recado. Não foi o que você indicou, mas vingou um amigo aí também da academia do NPI. Muito bom. O seu currículo é belíssimo, Felipe. Você é um jovem talentoso, nossa, o seu currículo eu fiquei impressionada positivamente. Até Oceania, né? Você tem uns cursos aqui bem diferentes, né? Engenharia naval e oceânica. Você sabe que eu e meu marido, nós somos da tribo dos velejadores, né? Meu marido é capitão, fez o... eu só tenho a raiz amador, tá? Mas eu prometo que eu ainda vou estudar mais para mestre. Muito legal, muito bacana. Darcio, meu querido, se apresente para o nosso público, que já vem crescendo aqui na nossa Com audiência. certeza. Olha, também é um enorme prazer estar aqui. Esse convite é uma honra. A professora, a doutora Soraya, que é uma grande amiga, usuária realmente dos serviços do Instituto. A gente teve o prazer de um feliz encontro numa pesquisa que realizamos há algum tempo atrás, né, para tornar o nosso portal um pouquinho mais moderno, e a gente avançou nesse sentido. E eu tenho também a honra, a felicidade de estar aqui ao lado de um grande amigo, que é o Felipe, né? Além de colega, de grande cabedal de conhecimento, experiência, e uma pessoa que, onde vê porta, espera que ela esteja aberta, porque senão ele vai abrir. E eu me chamo Davison, Temos em comum isso. Rego Menezes, eu estou no NPI desde 2013 e desde então permaneço na ouvidoria, né? E aos pouquinhos a gente foi buscando um espaço, um momento também para dar um pouquinho mais da nossa contribuição para o Instituto, esse Instituto que é uma casa, né, para nós, tantas oportunidades de crescimento e também tantas oportunidades de oferta para a sociedade, né, de maior qualidade, de serviços ainda melhores. E atualmente eu estou aqui carregando carregando peso não diria, mas equilibrando alguns pratos, né, atuando na função de ouvidor, recentemente também designado para a função de encarregado pelo tratamento de dados pessoais, também autoridade de monitoramento na implementação da Lei de Acesso à Informação e também na gestão do Dr. Cláudio. Nós estamos atuando na gerência executiva do Plano PI Digital, que é um dos temas dessa nossa conversa de hoje, Nós né? vamos chegar lá. Muito bem. É Maravilha. verdade, eu e o Dafs, a gente teve o nosso feliz encontro, acho que foi em 2019, quando você já estava com esse projeto do PI Digital, né, da transformação do portal, e eu acho que meu nome foi indicado até pelo Luiz Edgar, presidente da BPI, pediu uma pessoa do meu escritório, aí o Marcelo do Nascimento, presidente da ASP, falou, Soraya, você que já está morando aí no Rio, vai lá ajudar eles. Falei, gente, será que eu tenho experiência para isso? Enfim, você lembra que eu cheguei até um pouco assustada na sua sala? Eu falei, olha, eu não sei, né? Vamos lá. E aí a gente foi, e no final foi bacana. Acho que eu contribuí lá na época porque você precisava e eu fiquei bastante feliz de ter colaborado.
E A Liga... muito. Oi? Diga. E contribuiu e muito, com Ah, que certeza, bom, que Soraya. bom, que bom. Estou sempre à disposição. A Liga Nacional da Propriedade Intelectual, ela essa semana está fazendo 120 dias. Num belo dia eu levantei e falei, olha, eu vou abrir um canal para difundir o conhecimento e divulgar e promover eventos também da área de propriedade intelectual. Eu presido uma comissão de propriedade intelectual aqui no Guarujá. Inclusive, eu estou aqui na cidade, que eu fico entre Rio e Guarujá. E a gente precisava de um espaço, de uma visibilidade para mostrar o que a comissão, que começou há um ano, com 9 pessoas que se dispuseram, né, tiveram assim a boa vontade de abrir comigo, alguns inscritos locais, né, da própria OAB Guarujá e outros que eu convidei de fora, mas começamos em 9. Hoje nós somos mais de 43 pessoas do país todo. E por que isso? Porque o sistema, embora a pandemia trouxe algumas coisas tristes para todo mundo, né? Um isolamento forçado, a gente teve que se reinventar. E tudo online facilitou muito e diminuiu distâncias. Nós conseguimos entregar um curso no primeiro semestre, entre abril e maio, um curso de propriedade intelectual, que foram 22 aulas com 16 professores e um custo irrisório, porque foi pela OAB. Então, assim, possibilitou as pessoas a se inscreverem e aproveitarem um excelente curso. O curso fez tanto sucesso que se esgotou em 15 dias, quase 100 vagas. E, por conta disso, nós vamos entregar uma segunda edição, agora no segundo semestre, já estamos correndo atrás das aprovações, também no custo irrisório, porque eu acho que a gente já paga uma anuidade de OAB salgada, não justifica repassar isso para o advogado, mais custos, mas é inédito a OAB oferecer cursos introdutórios, intermediários na área de propriedade intelectual. Ele foi muito elogiado, mantive todos os professores e ainda convidei mais 2 para ingressarem nesse time, então agora vão ser 24 aulas. Então é isso. Vamos ao tema da nossa live, que é INPI Negócios e IPI Digital. Vou começar com o Felipe. Felipe, me diga lá, querido, olha, eu tenho a impressão de que você é o cara que fomenta a PI, né? Porque PI, INPI Negócios. Como é que ele surgiu, o INPI Negócios, Felipe? Conta pra gente essa história. Olha, Soraya, obrigado aí pela homenagem, né? Realmente estamos aí, eu e Davison, né? Um time muito forte do NPI à frente dessa atividade de promoção pública, né? Da propriedade intelectual. E a ideia de criar um programa, né? Voltado para a ativação da demanda, né? Você sabe que essa é uma grande carência no Brasil, né? O desconhecimento do sistema de propriedade intelectual, as suas vantagens, seus benefícios, sobretudo econômicos, né? De aumento de competitividade das empresas, né? De maior valor a seus produtos e serviços. Isso surgiu em 2019, né? Quando a gente começou a repensar, né? O macro processo de disseminação de propriedade intelectual no Brasil, né? No NPI. Então, através da gestão, né? Por meio da gestão do nosso atual presidente, Dr. Cláudio Furtado, né? Nós reunimos um time, né? Para repensar, né, as formas de atuação do INPI, tanto em nível nacional quanto em níveis internacionais, né? Então, surge, né, da gente saber, né, que o nosso sistema de propriedade intelectual no Brasil, hoje, infelizmente, ele ainda é bastante inefetivo, né? Poucos são os usuários, né? A gente tem aí um protagonismo grande, né, das universidades, principalmente utilizando o sistema de patentes, e a gente vê, né, que a participação das empresas ainda é muito pífio, né, frente à pujança da economia brasileira, né? Nós estamos aí uma das grandes potências, né, das economias mundiais. Até pouco tempo estávamos aí ranqueados entre as 10, né? Perdemos um pouquinho essas posições em função dessa pandemia, né? Acreditamos que vamos retomar o nosso caminho aí de crescimento. Então, a gente começou a repensar formas, né, de atuar de uma forma mais cirúrgica, né, mais fácil e mais rápida junto aos principais ecossistemas e redes locais de inovação no Brasil. Né? A gente partiu de um quadro inóspito, como você sabe, né, Soraya? A gente, em termos de ranking de inovação, o Brasil, infelizmente, está na posição 62 do Global Innovation Index, né? Nós somos aí responsáveis por cerca de 0,2%, né, dos depósitos de PI no mundo, né, apesar da gente ser um grande mercado, né,
muito em função da nossa pouca, né, vamos colocar aqui, força em termos de desenvolvimento de bases tecnológicas no país, da indústria, né? A gente é muito aquisitor, né? Fazemos muita aquisição de tecnologia ao invés de desenvolvê-la, né? Somos grandes produtores aí de ciência, de artigos científicos. Isso é um grande paradoxo, né? A gente sabe que o Brasil hoje, né, está entre as cabeças aí em termos de produção de artigo científico, mas a gente observa um quadro totalmente diverso, né, em termos de utilização do sistema de propriedade intelectual, né, em seus benefícios. Então, a gente partiu de um grande panorama, né, que como é que se dá, né, a participação dos nacionais, né, no uso do sistema de propriedade intelectual. Então, a gente viu um quadro, infelizmente, triste, né, e que a gente está começando a reverter, né, que seria uma grande participação, principalmente no sistema de patentes, das universidades, né, ter em torno de 29% do uso do sistema de PI, né, se deve às universidades brasileiras, cerca de 42% inventores isolados, né, e a gente tem ali 29%, 30% de participação das empresas, né? Então, qual é o grande mote desse programa? É realmente facilitar o acesso, né, dos usuários ao sistema, fazer com que eles conheçam essas ferramentas, né, práticas, né, rápidas e ágeis de propriedade intelectual. Aí eu dou um exemplo do nosso sistema, né, de prioritários de patentes, os fast tracks. Então, você vê que muita tecnologia verde, tecnologia da área de saúde, né, as micro e pequenas empresas, startups hoje, a gente tem várias, né, organizações exponenciais, são as fintechs, as edtechs, né, as health techs. Então, hoje tem um espectro muito grande dessas organizações que poderiam, como a gente vê, por exemplo, na Europa, né, no Japão, em Singapura, né, utilizar de uma forma estratégica o sistema de propriedade intelectual, alavancando negócios, né, ganhando capital reputacional, aumentando receita. Né? A gente vê aí startups da Europa, né, que utilizam o sistema aumentando 70% do seu faturamento. Né? Então, é esse quadro que a gente, através do programa INP em Negócios, em conjunto com os parceiros, né, tá visando, né, desenvolver. Já demos os primeiros, vou colocar entre muitas aspas aqui, baby steps, né, já demos alguns passos aí importantes, né, temos resultados bastante satisfatórios já do nosso programa, e a ideia é realmente apoiar, né, orientar e atuar cada vez mais próximo, né, às empresas, às universidades, aos centros de inovação, fazendo com que o sistema de propriedade intelectual seja um diferencial competitivo para o nosso ecossistema nacional de inovação. Dentro disso que você está falando, você sinalizou para a gente como essa ideia toda veio, né? Como é que vocês chegaram aos dados que seria necessário caminhar nessa direção. Mas, na prática, como é que ele funciona? Quais são os principais eixos que você tem aí dessas iniciativas para executar tudo isso? Como é que você coloca isso em prática? Maravilha, Soraya. Na verdade, a gente trabalha, né, dentro de um conceito de design thinking, né, em três grandes macroprocessos. Né? O processo de geração, de criação de propriedade intelectual, e aí envolve muito a parte de formação de recursos humanos no Brasil, né? Empresas, núcleos empresariais, as próprias associações de classe, as universidades, os núcleos de inovação tecnológica das universidades. Então, um trabalho vasto de sensibilização e informação desses quadros. Né? Temos uma vertente de proteção, que seria o segundo grande processo que a gente remodelou, né? Ou seja, disponibilizar as melhores ferramentas, né, que se convertam, né, em benefícios econômicos a esses usuários. Não simplesmente, vamos colocar aqui, ter uma marca sem utilizá-la de forma estratégica ou dispor de uma patente simplesmente para pregar na parede, né, como uma carta patente, né, em termos de capital reputacional. A gente quer realmente que as patentes se convertam, né, em nota fiscal, vamos colocar assim de uma forma bem clara, né? E a questão da comercialização, né, que é uma vertente muito importante, né, estimular, impulsionar essa transferência de tecnologia no Brasil. Então, para isso, a gente trabalha em 6 eixos. Né? Os principais eixos são, o primeiro deles, né, que a gente denominou PI para o Mindset Inovador, que é um eixo de comunicação. Né? Isso tem grande parte aí do trabalho que o Dadson está desenvolvendo, ou seja, é mastigar essa informação, tornar essa informação mais palatável ao usuário. Temos um eixo que é o de capital humano em propriedade intelectual, então tem todo um processo de revocacionamento, né, das nossas unidades regionais, da academia, do NPI,
né, no sentido de desenvolver, através de plataformas de ensino à distância, né, um material, um conteúdo voltado realmente a um desenvolvimento de negócios por meio da propriedade intelectual. Temos um eixo, que é o eixo talvez o mais importante do programa, que é a expansão do uso do sistema de IPI por nacionais, né? Esse é o principal objetivo e por isso se tornou um núcleo central do nosso programa, que seria, né, a gente trabalhar programas específicos, projetos específicos, né, de orientação e suporte aos principais clusters de inovação no Brasil. Então, para tanto, a gente trabalha a questão do programa, né, de telementoria em propriedade intelectual, foi um programa muito novo que a gente lançou, né, onde através de um trabalho de nivelamento, né, de observação do nível de maturidade desses players, junto com um trabalho de mentoração de projetos, no sentido que eles se convertam em ativos intangíveis, né? Ou seja, em ativos de... A chuva no Rio tá fazendo os meninos sofrerem com a conexão no Rio. Ver se o Felipe... Tá sim. Talvez o Felipe tenha travado e tenha que entrar de novo. Eu acho que ele vai ter que, talvez, retomar a fala dele. Vamos ver. Ó, acho que ele já está pedindo para entrar. A chuva aqui realmente desestabilizou as conexões, desde cedo. Que coisa, né? Aqui eu não estou conseguindo. Deixa eu ver, agora sim vai. Agora vai. Aqui choveu. Ó, a Cone fica me zoando aqui no ar também. A Cone tá mandando um abraço aí para vocês. Deu uma passada aqui, já tá me zoando. Ó, Felipe, você tá falando dos eixos. Pois não é. Perde o... Desculpa aqui, que aqui tá difícil hoje, tá complicado. Não tem importância. Mas, enfim, a gente... Continuando, Soraya, desculpa, a gente tem um eixo de inserção do NPI, né, nos principais clusters de inovação do Brasil, que é o processo nosso de reformatação das unidades regionais, né, voltado mais ao direcionamento de negócios junto com os principais players aí do Sistema S, as empresas, as startups, as universidades. Ou seja, a gente desenvolveu um novo modelo, né, de ativação de demanda junto a esses players. E o último eixo, né, que seria a inserção da propriedade intelectual em cadeias globais de valor, né, que seria as parcerias internacionais que estão sendo viabilizadas no âmbito do programa, né, no sentido de criar redes sólidas de desenvolvimento de projetos e produtos, né, em regime de copropriedade, ou seja, né, que esses projetos se convertam não só na geração de ativos intangíveis para as empresas internacionais, mas também para os pesquisadores e empresas brasileiras, né? Isso está dando um resultado muito positivo. A gente tem uma experiência hoje com o governo da Dinamarca, né, onde a gente tem mais de 40 projetos, né, nessa área, envolvendo empresas, a instituições de pesquisa, né, em 3 grandes áreas, que é a área de meio ambiente, energias renováveis, a área de saúde, né, e se não me engano, a área de agrobusiness, né, que foi a primeira elencada, que é realmente um cavalo vencedor, né, nacional, e realmente a gente está fazendo grandes projetos e alavancando propriedade intelectual. Então, basicamente... Eu ia chutar alimentos. Você falou agro, eu ia chutar alimentos na hora que você estava buscando a palavra, mas isso, né? Então, esses são os eixos, Soraya. O desafio é grande, mas os resultados já começaram a aparecer. E você comentou aí na tua fala, que eu acho que agora no final, inclusive, que tem os grandes parceiros em cooperação. E quais são os resultados alcançados com eles, assim, que você já possa mensurar? A gente tem resultados bastante expressivos, tá, Soraya? E que é expressivo? Vamos lá, vou quantificar como engenheiro, vou colocar isso aqui de uma forma bastante lúcida para vocês, né? O nosso principal objetivo é qual? Né? A geração de ativos, é aumentar o volume de ativos, de patentes, de marcas, de desenhos industriais, de programas de computador depositados junto ao NPI e geração de receita em cima disso, né? Só para você ter uma ideia, no balanço do primeiro semestre desse ano, a gente conseguiu, em termos de marcas, né, uma contabilização de mais de 773.771 marcas, né?
Isso é um patamar bem superior ao que foi observado no ano passado, né? Em termos de metas aspiracionais, que é isso que a gente trabalha hoje no NPI, até o final do ano, né, nós vamos ter 360 mil marcas depositadas junto ao NPI. Tá? É um acréscimo de cerca de 31%, né, no volume que foi observado em 2020. Isso está sendo alavancado bastante, né, como você sabe, através todas essas plataformas online que estão sendo geradas, né? Essa parte de e-commerce. Então, a gente está trabalhando com grandes grupos, né? São mais de 28 parceiros hoje que fazem parte do programa INP Negócio. Aí tem instituições de governo, grandes... Mas vocês que procuram por eles ou eles estão procurando por vocês? Como é que está fazendo? Como é que está? São as duas vias. Como é que vocês estão se achando? As duas vias. Na verdade, a gente está com um trabalho bem maduro de ativação de demanda. Então, em muitos casos, a gente vai atrás, é como o Jefferson colocou, né? Tomara que as portas já estejam abertas, porque senão a gente vai abri-las, né? Então, essa é a prerrogativa que a gente trabalha dentro do programa. E a gente está sendo muito bem recebido, né? Com bastante entusiasmo aí dos parceiros, né? A gente tem Embrapi, tem Apex, né? Tem todo o Sistema S, Sebrae, Senai, trabalhando conosco, né? Tem grandes empresas, a gente abriu aí uma carteira de grandes clientes, né? O Key Account Manager, a gente transpôs isso, a lógica da iniciativa privada para o INPI, então a gente tem carteiras de grandes clientes, a Petrobras, a Ambev, né? A Suzano, a Braskem, então tem a Ampei, né? Que pega aí a Embraer, pega grandes empresas inovadoras que estão já trabalhando com a gente, né? Patentes, a gente teve aí um alcance de 90% das nossas metas, né? A gente tem a ideia de alavancar em 13% até o fim do ano aquilo que foi observado em 2020, né? Então, a gente tem hoje aí mais de quase 4 mil patentes depositadas, né? Claro que isso é pouco em comparação a outros países líderes em inovação, como China, Japão, Estados Unidos, mas é aquilo que eu coloquei para você. A gente tem que trabalhar, né? Comer o boi aos bifes, né? Vamos avançando, né? Trabalhando junto com esses empreendedores, no sentido de fazer com que as patentes realmente sejam vistas como um valor, né, a ser perseguido por essas empresas. Em termos de programa de computador, Soraya, a gente tem hoje 1.464 depósitos, né? É um patamar muito superior ao que foi observado em 2020. Desenhos industriais, mais de 3 mil, né? Sendo que a nossa perspectiva de chegar a um aumento de 15%, né, até o final do ano em relação a 2020. A parte de transferência de tecnologia, né? A gente tem uma perspectiva de aumentar em 15%, o que foi observado em 2020. E hoje a gente já alcançou praticamente 95% da meta prevista para o primeiro semestre, né, em função do próprio processo de retomada dos investimentos estrangeiros, né? A gente aguarda por esse momento, a retomada da nossa economia, e a transferência de tecnologia é muito dependente, né? Como você sabe, dessa questão de investimentos no país. E a gente está com uma marca bastante satisfatória, né? Temos hoje 520 contratos, né, de transferência de tecnologia, e isso vai ser alavancado, né, por uma importante plataforma eletrônica que nós idealizamos, que é chamado Vitrine de IPI. Eu ia te perguntar isso agora. Eu vi. Mas deixa eu te falar que tem mais. Esses são só resultados numéricos. Como você botou o gostinho na minha boca aqui de falar de resultado, eu vou falar um pouquinho mais. Então, olha conta, só, porque vocês estão fazendo publicidade desses números? Eu estou gostando desses números. Estamos. Inclusive, a gente está trabalhando forte com a nossa área de comunicação, o próprio Ministério da Economia, né? Tem a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual recém-lançada, né? E o NPI hoje é um importante ator, né? Coordena diversas iniciativas da estratégia, e essa questão de transferência de tecnologia, o NPI coordena, né? A proposta é transformar o NPI num hub da América Latina, né? A princípio do Brasil, mas no futuro, nos próximos 10 anos, né? Que é o período aí de vigência da nossa estratégia nacional, é que a gente se torne um hub internacional em transferência de tecnologia, como a gente vê acontecer em outros países, né? Então, um resultado de uma parceria, né? Você conhece muito bem como é que é a dinâmica de funcionamento da Embrapi, né? Que hoje é uma das principais instituições, né, de fomento à inovação no Brasil. E através desse trabalho de mentoria com eles, a gente conseguiu alavancar em menos de um ano 52% de depósitos, né, de IPI do portfólio da Embrapi. Então, isso é um resultado assim, maravilhoso para o Brasil, né? Porque realmente a Embrapi trabalha no modelo de atendimento a demandas de mercado. Então,
as patentes, as marcas, os desenhos industriais que estão sendo gerados nesses projetos de empreendedorismo, né, eles de fato chegam ao mercado, né, estão se transformando em produtos e serviços. Então, só na área de saúde, né, que a gente trabalhou com afinco durante a pandemia, a gente conseguiu viabilizar projetos, né, que fazem um montante de 28,3 milhões de reais. Né? São mais de 41 projetos na área de saúde que estão sendo apoiados, né, em propriedade intelectual pelo INPI. Né? O trabalho de clusters, a gente fez um trabalho de inteligência de clusters na área de saúde no Brasil. Isso está publicado na página da academia. A gente conseguiu mapear os principais players, né, empresas, hospitais, centros de inovação que estão desenvolvendo tecnologias médicas no Brasil. Né? Então, a gente mapeou com CPF, contato, onde estão, quais são os projetos, demos isso na mão da Embrapi. A Embrapi, com esse material, fez uma interlocução com as suas unidades credenciadas e foi à busca desses parceiros para desenvolver projetos. Né? E isso se converteu em 28,3 milhões, né, de projetos de empreendimentos inovadores na área de saúde no Brasil. Então, hoje a gente tem mais de 107 ações de mentoria, né, envolvendo a Embrapi, principalmente, né, que recebe recursos de financiamento público, né, para esses projetos. Parte de realização de empresas, né, que querem atuar em mercados internacionais. Né? Hoje a gente tem mais de 1.300 empresas já alcançadas em ação de inserção de PI, através desse trabalho que a gente está fazendo no programa. Mais de 1.020 pesquisadores, né, do projeto Catalisa do Sebrae, que transforma CPF e CNPJ, né, transforma pesquisadores em empreendedores, apoiados pelo INPI nos seus projetos. Temos mais de 2.800 profissionais formados até o final do ano. Então, no meio do ano, a gente já bateu aí muito mais do que 50% do que a gente previa. Então, um trabalho grande. Estamos inseridos no Brazil Investment Forum, né, que é um fórum de investimentos da Apex. Então, a gente conseguiu dar entrada, né, nessa parceria, né, de apoio, de mostrar para o empreendedor, o investidor internacional, que o sistema de propriedade intelectual no Brasil é viável, né? Que dá para se fazer bons negócios, né? Apesar de todos os desafios do ambiente de negócio no Brasil, né, que tem que ser trabalhados, e estão sendo trabalhados, né, ao longo dos últimos anos, e a gente acredita que o governo agora passe a trabalhar nisso de uma forma mais incisiva. Mas, enfim, o NPI está fazendo a sua parte, né? Em termos de carteira de governo, a gente conseguiu aí uma união emblemática com o CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, numa cerimônia com o ministro Fux. Então, o CNJ hoje faz parte da carteira governo do NPI. Né? Então, a gente teve a boa notícia no dia 17 do mês passado, a gente já conseguiu viabilizar 14 depósitos de programas de computador do CNJ, ou seja, são programas que têm uma vertente importante social e tudo, e eles têm todo o interesse de proteger, né, esses programas junto ao NPI. Então, esses são alguns números, tá, Soraya? Fora do Vitrine de PI, que eu estou aqui ansioso já para falar pois um pouquinho sobre essa experiência. O Vitrine de PI, ele chama atenção, né, no site, né, do NPI, né? Eu estava dando uma olhada, falei, nossa, que coisa interessante. E já está, né, já tá movimentando, né? Me conta aí no que consiste o Vitrine de PI e qual é a conexão, porque você falou da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Como é que a coisa se interliga aí uma coisa com a outra? Então, Soraya, o Vitrine de PI, na verdade, é uma pavimentação, né, de um caminho que está sendo perseguido pelo NPI desde 2019. Né? É o nosso impulso, né, a transações comerciais envolvendo propriedade intelectual no Brasil. Né? Então, é uma vitrine eletrônica, né, onde são expostos ativos de propriedade intelectual, onde as empresas, universidades, centros de pesquisa podem, né, expor de uma forma amigável, né, o conteúdo, né, envolvendo os seus portfólios de propriedade intelectual. Né? O que é isso? Né? Na verdade, é um Tinder da propriedade intelectual, né? Um matchmaking, é isso que está fazendo. Experiências bastante exitosas nesse sentido. A gente conversou com o SPTO, que é o escritório americano de patente, norte-americano, né? Vimos lá uma experiência bem interessante deles, que é o Patents for Partnership, né? Que é uma vitrine própria para patentes, né? E para a pandemia,
Fizemos benchmarking com a Dinamarca, que tem um importante IP Marketplace, com o governo australiano, né? IP Source é o nome da plataforma deles, e criamos, né, apropriando tudo aquilo que a gente viu de cases de sucesso, né, ao Brasil. Então, com isso, a gente conseguiu, né, em outubro de 2020, lançar o nosso primeiro piloto, né, que foi para o módulo de patentes. Né? A gente teve aí a primeira fase, né, onde as empresas, as universidades começaram a expor as suas patentes, né? E agora, em setembro, eu tenho uma boa notícia para dar, né? A gente está lançando, extrapolando essa plataforma e lançando essa segunda fase, pegando todos os ativos de PI. Então, não só patentes, mas também marcas, desenhos industriais, programas de computador, né, poderão ser expostos, né, e de uma forma muito tranquila e amigável, sabe, Soraya? A gente percebeu que nessa primeira fase, né, a gente ainda tinha um processo de melhoria a ser perseguido. Né? Então, o que a gente observou? A necessidade de transformar a plataforma em algo mais palatável para o usuário, né? Que ele pudesse inserir não só, né, as especificações técnicas do seu produto, mas também vídeos, figuras ilustrativas, né? Trabalhar também a questão de marketing desse produto. Né? A gente criou formulários ali de potencial mercadológico, né? Onde as empresas podem, inclusive, colocar o preço, né, das suas patentes, né, para fins de comercialização. Então, uma plataforma muito mais amigável, vai ser uma plataforma sem custo. Né? A gente não vai exigir que o usuário, né, pague qualquer taxa ou NPI, vai ser alguma coisa totalmente free, né, justamente para que a gente possa, junto com outras ações que estão sendo desenvolvidas no âmbito, né, do NPI, estimular um melhor uso, o aumento do uso, né, dessas questões que envolvem transferência de tecnologia, né, e transações comerciais envolvendo diversos ativos de propriedade intelectual no Brasil. Então, a gente está muito feliz. Né, o lançamento vai se dar em setembro dessa nova plataforma. Né, e a gente tem aí como, diante das leis de Porter, né, 5 leis de Porter, a gente tem um grande diferencial, né, a meu ver, nesse contexto, que é o ponto. Né? O NPI hoje é um importante ponto, né, dentro da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Então, na verdade, a gente não quer competir com as vitrines tecnológicas já existentes nas universidades. Né? A gente quer, inclusive, criar links dentro da nossa plataforma, direcionando, né, esses produtos ao site das próprias universidades brasileiras, das empresas, ao centro de inovação. Mas a gente quer realmente, né, tem a pretensão, né, e vou colocar aqui, entre muitas aspas, também a audácia de realmente transformar essa plataforma num hub nacional, mesmo porque a gente tem hoje uma oportunidade muito grande, no meu ponto de vista, né, que é o marco legal das startups. Né? Então, toda essa parte de contratações públicas, uso de poder, né, de compra do Estado, né, essa parte de desburocratização, de contratação de soluções tecnológicas, isso vai ser muito facilitado por esse marco legal. Então, por que não as poderiam utilizar essa plataforma para expor, né, ser um elemento uma fonte de pesquisa do governo, né, para alcance das suas demandas públicas. Será que ele travou, Felipe? Você está me ouvindo, Davi? Tô ouvindo sim, a gente está alternando. Né? Uma hora um entra, outra hora outro sai. Não sei se ele escuta a gente. Muito bom, então vamos. Como o tempo está correndo, mesmo que a gente precise, a gente pode depois retomar a live, porque ela vai cair em 1 hora, mas a gente pode abrir uma nova e tocando a sua parte se a gente não tiver finalizado. Já que ele vai ter que retomar a live, eu vou agora jogar a bola para você. E aí eu te pergunto, meu amigo, o que representa esse plano PI digital? Olha, o PI Digital foi, antes de tudo, uma oportunidade oferecida à ouvidoria do Instituto para que nós pudéssemos mudar um pouquinho o paradigma, né, do atendimento, da comunicação e também da nossa integração, tanto com o governo como também com o público usuário. Né? Felipe, estou aqui introduzindo a questão do PI Digital, tá bom, meu amigo? Eu estava me deliciando aqui com a tua exposição, que realmente é fabuloso o NPI Negócio. A gente olha para o irmão, né? E o PI Digital olha para o irmão e fica feliz com o sucesso dele também.
E tem uma pergunta aqui, só para não perder o gancho, que o Felipe agora conseguiu voltar. Eu acho que era para ele a pergunta, que é do Brown, acho que é esse, o ALBC, eu não sei o nome dele aqui. Mas ele fala aqui, mas ao mesmo tempo, como desenvolver a produção intelectual com baixos níveis de investimento em pesquisa e desenvolvimento? Eu acho que essa pergunta deve ser para o Felipe, porque era na fala dele que entrou aqui no chat. Só para fechar o Felipe e a gente dar a bola para o Davison. Será que o Felipe me ouviu? Ih, o Felipe está travando. Que pena. Então, Davison, segue vocês. No final, depois a gente volta para isso. Oi, Soraya. Ouviu? Eu ouvi a pergunta, agradeço ao Brown, se não me engano, né? E é claro que isso é um grande desafio no Brasil, né? Se você pegar e fizer uma comparação, né, com países líderes de inovação, né, em termos de investimento em pesquisa e desenvolvimento, né, percentuais do PIB aplicados a isso, a gente vê realmente que isso é um grande desafio do brasileiro, né? E o NPI, né, mesmo ainda com esse quadro, né, que a gente pretende, né, junto com outros entes de governo, reverter, isso não é uma atribuição direta do NPI, né, mas o que a gente está oferecendo, né, mesmo com baixos recursos nessas áreas, né, de educação, principalmente, investimentos nas universidades, né, como a gente observa, é fazer, né, com que os parcos recursos, né, esse volume de recursos hoje aplicado, realmente sejam direcionados em ações com retorno de investimento para o país, né? Então, para isso que a gente trabalha um amplo diagnóstico desses projetos, né, que estão sendo desenvolvidos. Então, a gente tem aí uma modelagem muito próxima ao que a gente viu na Europa, que é chamado de IP Scan, né, que é uma prospecção, que a gente tem uma metodologia própria, né, em que a gente prospecta os projetos de pesquisa e desenvolvimento que estão sendo desenvolvidos e a gente consegue calibrar aquilo que realmente pode, né, tem grande potencial de se transformar em inovação, né, potencial de transformar, né, em receita, em ativos econômicos, né, em capital, em movimento, né, da nossa economia. Então, é nesse cerne que a gente trabalha, né, nesse direcionamento, né, de ações para o empreendedorismo tecnológico. E com os nossos pares, no âmbito da estratégia nacional, hoje a gente vê um grande entusiasmo do governo, né, de fazer, né, principalmente os outros entes que estão participando da estratégia nacional, realmente aplicar, né, de uma forma mais correta, mais bem direcionada e em maiores volumes, né, recursos para essa área de pesquisa e desenvolvimento dentro daquilo que o Brasil, né, entende como prioritário, né, em termos de melhoria, né, da nossa economia, né, vamos colocar aqui, dos cavalos vencedores do Brasil, né, aquilo que a gente tem vocação nacional realmente para atuar, né, em mercados, inclusive, internacionais. Então, eu arrisco a dizer que o NPI deixou de ser só um meramente deixar de conceder patentes, né, de deixar de marcas, de propriedade industrial no geral, para ir muito mais além, né? Ele tá agora tendo uma nova função. É isso aí, Soraya. Você tem um novo movimento, né? Uma nova atitude, né? Que o NPI está tomando, que vai muito além de só conceder direitos de propriedade industrial, né? Então, é esse o futuro que a gente agora está trilhando, né? E mais além. É um novo olhar. É um futuro que já é o presente, né? Que já começou. E nesse futuro, vocês vão estar lá? Ou vai ter troca de cadeira? Troca o presidente, troca todo mundo? Como é que é isso? Eu quero ver vocês lá daqui 10 anos entregando de novo mais coisas. Olha, Soraya, para mim, né, a minha opinião pessoal com relação a isso é um caminho irreversível, né? Esse novo modelo de atuação do NPI, né, em escala nacional e internacional, né, com essa pegada realmente de ativação de demanda, de desenvolvimento de negócios, de apoio às empresas, né, de trabalhar questões de ser realmente um hub de informação, sabe, para o desenvolvimento de inovação no país. Isso é um caminho irreversível, né? E a gente tem, né, no lastro dessa nova atuação do INPI, a gente tem movimentos importantes, né? A gente tem aí o aumento do uso do sistema, né, de propriedade intelectual em escala mundial, né? Você vê que os depósitos de propriedade intelectual aumentam substantivamente ao longo dos anos, principalmente a gente pode ver isso na China, né, que hoje é uma grande potência em termos de depósito de propriedade intelectual, não só
aqui no Brasil, né, deposita bastante, mas também no mundo, né, a gente tem aí questões que envolvem as tecnologias disruptivas, né, a questão de público-alvos ainda mal assistidos ou mal representados. Então, isso é um grande desafio para a gente, é realmente conhecer melhor quem é o usuário do sistema, né, e trabalhar em plataformas evolutivas e revolucionárias. Evolutivas no sentido de desenvolver novos produtos, né, ou seja, customizar os produtos, né, trabalhar melhor os anseios desses usuários que hoje a gente tem, mas também, né, criar novos usuários, né? Buscar novos usuários, criar novos produtos e extrapolar realmente as nossas funções iniciais de meramente concessão de direitos, né? A gente sabe que aí tem uma pegada muito grande hoje no mundo, né, que é o surgimento da geração Z, né? A geração Z, né, que está se tornando hoje os principais consumidores de produtos e serviços no mundo, né, que são pessoas altamente, né, desafiadoras, digitais, né, elas são inquietas. Então, esse público-alvo merece, né, que as instituições, as empresas, os órgãos de governo transformem, né, se reinventem. Esse é um trabalho que o NPI está fazendo. E isso não só na parte de maior eficiência, tempos mais razoáveis, né, de concessão de direitos. Você vê o programa de combate ao backlog. Até o final desse ano, a gente espera já ter 80% do nosso estoque resolvido. Né? Isso passa pela área de marcas, que hoje está com padrões internacionais de concessão. Né? A gente demora hoje menos de um ano, né? Meses, 6 meses, 8 meses para conceder uma marca. Temos os fast tracks do NPI, os prioritários, que é menos de um ano de concessão. Patentes verdes, todos estão saindo, né, nesse sentido. Tem a questão do nosso trabalho ajusante. Eu falo ajusante no sentido de pós-granting, né? Após a concessão do direito, né? A gente tem que reformular o nosso modelo de atuação. E aí está o vitrine de IPI, estimulando as transações comerciais envolvendo ativos intangíveis, né? Trabalhar, né, junto às micro e pequenas empresas, né, essa questão de valoração dos ativos. Né? Isso é muito importante para as micro e pequenas empresas. Né? Ela saber quais são os métodos, os toolkits para poder fazer avaliação do seu portfólio, né? Trabalhar o IP Evaluating, né? Que é uma linha que a gente está abrindo agora dentro do programa NPI Negócios, que vai fazer parte da carteira de serviços do NPI. Claro que a gente não vai roubar espaço da iniciativa privada, mas a gente tem que saber orientar essas empresas a ser quem buscar no mercado, né? De forma que não seja também, né? Vamos botar aqui, enganado, né? por aqueles que, né, que a gente sabe hoje no Brasil ainda tem aqueles que se aproveitam, né, dessas lacunas de mercado para vender, né, e cobrar dessas empresas serviços que são muito mal prestados, né? Então, é um trabalho que a gente está fazendo aí, hercúleo, com as associações de classe também, no sentido de aprimorar o sistema de intermediação em propriedade intelectual. Né? A gente tem uma carteira muito vasta hoje de importantes escritórios, importantes elos aí, pilares do Sistema Nacional de Inovação, mas a gente tem aí uma turma que está tentando burlar, né, as melhores práticas e conduzir as empresas, aí, principalmente as micro e pequenas empresas, os inventores isolados, né, em atuações aí antiéticas, né, de certa forma, né, malversando aí essa atuação dos agentes de inovação. Então, essa questão do pós-granting, né, da gente trabalhar esses toolkits, né, a questão da educação, cada vez mais produtos customizados, né, segmentação do atendimento ao cliente, né, a questão de suporte a políticas públicas. Né, a gente sabe que os escritórios do futuro trabalham hoje apoiando políticas públicas. Então, o NPI não pode ficar numa postura reativa com relação a isso. A gente tem que buscar os entes de governo e apoiá-los, né, nesses principais movimentos aí, de desenvolvimento econômico, social, né, desenvolvimento ambiental do país. A gente vai ter uma atuação muito forte agora na Amazônia, né, no sentido de desenvolver produtos, né, patentes, principalmente voltados à bioeconomia. O Brasil tem um potencial incrível em bioeconomia, né, em desenvolvimento ali das culturas locais, né, fazer com que as culturas locais também recebam o valor econômico daquilo que é gerado. Né? Então, inverter aquele cenário de exploração. Né, fazer com que as culturas também recebam, né, a sua parcela econômica advinda desse processo de desenvolvimento de produtos voltados à bioinovação, à bioeconomia. Então, a gente vai desenvolver esse trabalho muito forte agora na Amazônia Legal. Temos parceria com a Suframa já,
com INPA, está sendo construído no sentido de aproveitar essa vocação regional. Se você for ver hoje, Soraya, isso é muito interessante de falar, né? Se você for observar né, a estratificação ali de depósitos de patentes na região amazônica. O principal hoje, a área tecnológica, é na área de eletroeletrônicos, por conta da Zona Franca de Manaus. E a bioeconomia? E a área alimentar? Né? E a área de cosméticos? A gente tem um potencial incrível de alavancagem de propriedade intelectual, de atuar junto com esses parceiros locais, no sentido de movimentar e fazer com que o Brasil seja muito melhor visto, reconhecido, né? E remunerado, né? Por esses produtos que estão aqui na nossa bioeconomia. Então, esse é uma vertente, por isso que eu coloco, é irreversível. Né? O NPI realmente vai atuar na questões de enforcement de uma forma não liderando, né? Mas de uma forma aí paralela com os principais órgãos que trabalham nesse conceito, na parte principalmente educacional, né? Da gente realmente reforçar essas questões de combate à pirataria, bom uso do sistema de propriedade intelectual, apoio a políticas públicas, área de transferência de tecnologia. O Davison aí tem um programa sensacional, né? Representa o NPI nessa parte de transformação digital do NPI. Então, é um caminho irreversível, né? E muito em breve a gente vai estar divulgando aí junto com vocês, né, parceiros, os novos resultados, né, desse novo pavimento que o NPI, né, decidiu cursar a partir dos finais de 2019. Muito bom. Olha, acho que eu mensurei 1h pouco para essa dupla. Nós vamos fazer o seguinte, quando a live cair, vocês não vão embora, nem a audiência, porque eu vou salvar esse primeiro trecho e vou retomar, porque a gente tem mais conversa aí, porque o Davison ainda nem falou. Desculpa, Davison, eu falo demais. Eu falo demais, cara. E ele, certamente, a parte do Davison é o outro pilar para que tudo que o Felipe falou aconteça. Porque se o PI digital não funcionar, boa parte do que o Felipe falou não vai dar certo. Ou eu tô enganada? Tá certo. E outra coisa, os usuários querem entrar no sistema eletrônico do NPI, querem ele funcionando. Qualquer coisinha, desde uma busca de uma leitura de RPI, é isso que eles querem. Então, Felipe, eu volto com você depois pro final, mas se cair a live, que deve cair daqui uns 10 minutos, eu vou salvar e a gente retoma. Mas o Davison, ele começou a falar, quando você deu uma saidinha, né? No que representa o plano PI digital, porque eu estou vendo que ele é um pilar importante de todas essas atividades e planos de ação do PI Negócios. Diga lá, Dá. Excelente. Sim, parabéns pela exposição, Felipe. Muito feliz de estar aqui mais uma vez ao lado da professora, doutora Soraya. Professor. O fundamento de fato, desses grandes projetos estratégicos, né, da atual gestão do NPI, é basicamente o mesmo, né? Que o NPI vá ao encontro dos usuários, vá ao encontro da sociedade, e não que fique numa postura realmente passiva ou reativa. E isso se vê, de fato, por um grande movimento do governo também, né, que há uma convergência muito grande com o governo federal, principalmente com a Secretaria de Governo Digital. Houve determinações, né, por meio de leis e decretos, de que todos os órgãos e entidades públicas da administração pública federal tenham os seus planos de transformação digital. O que não se esperava é que o NPI seria o primeiro a sentar, né, nas fileiras, né, de efetivação, né, e de também associação com a articulação com esses grandes atores, Secretaria de Governo Digital, Secretaria Especial de Modernização do Estado, para efetivar o seu plano, que não seria apenas o plano de transformação digital do NPI. Ele já veio com uma marca, como não poderia ser diferente, né? Ele já veio com essa alcunha de PI digital. E eu diria até, como eu comentava bem no iniciozinho, Soraya, que a ouvidoria, no momento que recebeu a oportunidade de coordenar esse grande projeto, ela foi identificado, né, que haveria necessidade de romper um grande paradigma, que também nós já víamos, de alguma forma, a grande necessidade de fazer algo nesse sentido. Sair realmente
daquele paradigma individualizado de atendimento de cada manifestação, de uma demanda específica, de uma reivindicação do usuário, para atendê-lo de forma coletiva, em bloco, já que a ouvidoria, naturalmente, tem conhecimento daquilo que dói muito, né, para a comunidade dos usuários. Atuar nesse sentido fez com que a gente estruturasse, então, o PI digital em 4 eixos básicos: de atendimento, comunicação, interoperabilidade e dados abertos, e também infraestrutura e segurança da informação. Boa parte das entregas, né, elas já foram oferecidas pela própria Secretaria de Governo Digital como produtos de prateleira, né? E nós caminhamos bastante nesse sentido, mas outras nós tivemos o desafio de desenvolver por aqui, e esse é o grande valor, né, da gente chamar de nosso também o Plano PI Digital. Muito bom. E essa transformação aplicada aí aos serviços do NP, como é que isso funciona na prática? Ótimo. Primeiramente, é importante também dizer que transformação digital não se confunde necessariamente com uma reestruturação da tecnologia da informação e comunicações de qualquer organização. Transformação digital, seguindo inclusive os grandes autores nesse sentido, propõe inicialmente que você se centre no cidadão, no cliente. É a base de qualquer negócio, naturalmente, mas a transformação digital, ela introduz isso com muito maior intensidade. Há necessidade de você alinhar todos os seus esforços de transformação em direção à vontade dos usuários, à vontade da sociedade. No momento seguinte, é importante agir com inteligência. Os dados, que até então eram considerados um rescaldo, né? Era o resíduo da atividade, principalmente no meio público, eles passam a ter valor próprio, e um valor muito grande. Então, a gente investe nos dados abertos também. E aí, para te responder um pouquinho mais objetivamente, Soraya, eu diria que, inclusive, nós temos por premissa também a necessidade de estar atentos a tudo aquilo que hoje é a base para o bom funcionamento e funcionamento mínimo daquilo que a gente quer alcançar e oferecer à sociedade. Não adianta a gente ter um transatlântico que a gente não coloca nenhum bote salva-vidas na água, né? Então, os momentos cruciais que a gente está vivenciando hoje, inclusive, né, com instabilidade de sistemas, isso, na verdade, decorre de uma grande demanda que já se fez possível no momento, uma necessidade também de renovação de contratos e uma busca também por qualificar os profissionais que atuam conosco como contratados, né? E como a transformação digital e o plano PI digital observa tudo isso, né? Com a necessidade a todo momento de investir, todo o instituto investir em recursos humanos de TI e, naturalmente, também maiores investimentos em tecnologia da informação. Não é nada trivial, né? A gente diria, inclusive, que é um projeto que é silencioso, mas altamente impactante. A gente pode comentar que o pagamento online, que hoje a gente conseguiu oferecer à sociedade, pelo PagTesouro, por exemplo, né, que é um meio online, que há tanto tempo nós todos pedimos por essa pequena transformação, por essa pequena revolução, isso já se efetivou. No momento seguinte, a gente sabendo que tinham problemas muito sérios com relação a login, a cadastro e login dos nossos usuários, foi possível prover também uma integração entre as nossas bases de dados com um login único do governo, de forma que aquele que por alguma razão vier a perder a sua senha, até porque a gente tem uma relação de muito longo prazo com os nossos usuários, muito além da concessão, inclusive, né, para aqueles que venham a obter a concessão, é importantíssimo que eles tenham facilidade de fazer o seu login, de recuperar todo o acesso e todo o relacionamento com o Instituto. Então, foi efetivado o login único, né? Fizemos um processo de abertura de dados que passou de 1.000 conjuntos corporativos de dados catalogados e oferecidos à sociedade. Desde agendas de autoridades em formato aberto para facilitar, inclusive, o controle social, até as nossas bases de dados do Busca Web, né?
o sistema que todos conhecem, né, que são usuários do Instituto, que é possível, que permite a realização de pesquisas, de busca de ativos de propriedade industrial. E já são oferecidos também em formato aberto. Agora, a gente espera mais e precisa de mais. Uma RPI digital, né? Hoje ela é eletrônica, mas a gente não pode chamá-la de digital. Ela não oferece tanta facilidade para consulta de usuários e também a facilidade que a gente espera para que o usuário seja notificado dos andamentos, independentemente de qualquer movimento para se cadastrar, como tem os meus pedidos, né? Independentemente disso, ele possa receber a resposta, ainda que intermediária, ao pedido, à solicitação entregue ao Instituto. E nesse Você conseguiu, período... então, mensurar todos os resultados do PI Digital já? Você já tem isso, que nem o nosso homem aí dos números, o Felipe, ele tem tudo já na ponta da língua. Ai, calma, Felipe, não saca mais número não, deixa ele falar os dele. Quero saber se ele mensurou os resultados já do PI Digital. Temos sim. Soraya, uma das grandes metas, né, baseadas realmente em indicadores que nós já tínhamos construídos aqui, buscavam um decréscimo do número do atendimento, daquele paradigma que a gente falou bem no início. Atendimento 1 a 1. Então, a gente conseguiu reduzir melhor dizendo, a mais de 20%, a redução superou em 20%, o número de solicitações, de demandas por atendimento. Acredito, porque o Fale Conosco, ele é maravilhoso. Olha, eu falo por mim e pelas pessoas do meu escritório que a gente usa. E outro dia eu gravei uma aula para o professor André Santa Cruz, de desenhos industriais, e eu até dei um exemplo no decorrer da aula, que eu falo, gente, deu algum problema? Liga no Fala Conosco. É perfeito, eles vão te retornar muito rápido. Para que sofrer sozinho na sua mesa? Funciona! E esse eu acho um bom exemplo, não é? Com certeza. E a excelência disso é o trabalho efetivo do INPI como um todo, né? O PI Digital ele quis realmente fazer uma limpeza para que os canais também fossem efetivados e pudessem trabalhar não com aquela atribulação de demandas que poderiam ser esclarecidas de forma mais proativa pelo Instituto. Daí surgiu o chatbot, que é quase o homônimo do meu amigo Felipe, né? A gente fez uma votação e o chatbot do NPI recebeu o nome de Felimpe, né? Olha, isso está com cara de que não foi mera coincidência. O Davison, tem uma pergunta aqui no chat que eu preciso fazer antes que nosso tempo caia. Se cair, Marinês, você faz de novo a pergunta. A Marinês Abreu, lá do Paraná, do Abreu e Merkel, ela está perguntando aqui, olha, o login único dificulta a atuação de escritório. As pessoas não podem cadastrar um e-mail para atuação profissional diferente do e-mail para as questões pessoais. Tem previsão de solucionar isso? Ótimo. O ID digital, que é o login único, ele, na verdade, é provido pelo governo federal, né? E ele é voltado, de fato, para pessoas físicas, né? Diferentemente do que foi comentado bastante pelo Felipe com relação ao NPI Negócio, é bem interessante a gente dizer que o PI Digital ele tem também por um grande objetivo trazer em grande escala o acesso da propriedade industrial a toda a população, né? Independentemente, inclusive, da sua maturidade para levar ao Instituto o seu projeto, na verdade, o objeto do seu pedido, né, de concessão. Então, no momento que a gente quer atender em grande escala aqueles que hoje, ou até pouco tempo, estavam excluídos, a gente precisava iniciar esse trabalho pela pessoa física, né, pela população, por aqueles que são microempreendedores e que não têm nem CNPJ ainda, né? Mas o movimento que está sendo já conduzido é para facilitar, inclusive, aqueles que sejam usuários que tenham CNPJ. Tá? Isso está no nosso escopo e está para ser realizado em muito breve, sim. Muito bom. O Davison, nós soubemos do lançamento do Comunidade Agir NPI, recentemente. É mais uma entrega do PI Digital? E o que vem a ser exatamente essa comunidade? Perfeito, Soraya. A Comunidade Agir ela foi agora entregue à sociedade no dia 21 de julho. Né? O grande objetivo é de congregar todos aqueles que queiram trocar experiências, debater a propriedade industrial
de uma forma qualificada, sempre com acompanhamento de profissionais do Instituto. E o que há de bom nisso também é o fato de que os próprios usuários se auxiliam. A gente já está observando esse movimento, né? E aqui a gente, inclusive, recorda, Soraya, o link de acesso àqueles que não tiveram oportunidade de se inscrever. Tá? Nós temos 500 vagas, tá? A princípio pensamos em 100, expandimos para 500. O acesso é gov.br/INPI, PT-BR, que é o link de acesso ao nosso portal, /comunidade-agir. E ali as pessoas vão ter a chance de criar enquetes por conta própria, tá? De alguma forma disseminar, mas dentro do seu interesse e compartilhando também por redes sociais com seus pares, com seus colegas, pessoas que se encontram por ali. A gente já tem observado isso de forma bem efetiva. E o mais importante, Soraya, é o próprio cidadão ajudando o cidadão, né? Eles respondem as próprias dúvidas e a gente, dessa forma, congrega a sociedade em torno da API e um grande WhatsApp. Todo mundo está no mesmo grupo. É isso. É uma grande rede social. Esperamos por ti lá também, Soraya. Por favor, esteja lá. Vamos compartilhar o conhecimento. Olha, eu fujo de grupos, mas às vezes eles vão me engolindo, né? Eles vão me perseguindo. Esse te merece, eu vou dizer assim, esse merece a tua presença. Olha, eu vou olhar com carinho, meu amigo. Muito bom. Muito bom. E olha, eu tenho uma última pergunta para você. Eu não sei nem como é que a nossa live está ainda no ar, né? Sinal que o Instagram está sendo bonzinho hoje com a gente. Diante da nossa lei geral de proteção de dados, como é que vocês estão fazendo para proteger os dados dos usuários? Excelente. Essa é uma entrega prioritária atualmente no nosso plano de ação do Instituto. Tá? A adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, é algo que não pode ser colocado para escanteio ou aguardar qualquer outro movimento que precise ser atendido. A prioridade absoluta, de fato, é a adesão à LGPD. Como a gente estava falando, inclusive, sobre o valor dos dados, os dados pessoais têm um valor ainda superior, a gente sabe disso. Já está havendo uma grande conscientização. Todos aqueles que acompanham também o INPI nas redes sociais, no próprio portal institucional, vão ter chance de observar a grande campanha que vai se iniciar, tá? Para conscientização e também para garantir que todos se sintam seguros. A confiança dos usuários no Instituto é também algo que a gente não abre mão de forma alguma. Eu diria, inclusive, Soraya, que recentemente nós tivemos também como entrega do PI Digital o NPI Hack, né? Que mostrou jovens atentos às necessidades. Você estava lá, né? Felipe também, como jurado. Felipe, visualizações da palestra. Não sei se ainda está, preciso olhar, né? Até outro dia eu estava ganhando dele, mas é difícil ganhar do Felipe. Mas o NPI Hack permitiu que jovens, né, a gente pode dizer jovens promissores, ou jovens que já se revelaram sumidade, trouxessem para nós não só o olhar do usuário, como também o olhar do inovador, né? Daquele que tem capacidade de inovar com design, né, com empreendedorismo. E eles trouxeram soluções que nos alertaram também e vão nos auxiliar a todas essas propostas, inclusive de atenção à proteção de dados pessoais. Isso a gente tem tratado com muito cuidado, com muita seriedade. Já temos um programa institucional de privacidade de dados. Em breve vamos ter também os termos de uso, políticas de privacidade, relatórios de impacto, para também a gente avaliar os riscos de incidentes de segurança. Tudo isso garantindo que os nossos usuários não apenas possam permanecer conosco, porque nós temos um monopólio, né, no Estado brasileiro de conceder os ativos, mas a gente não quer se valer disso para que os usuários estejam conosco. Quer que eles estejam porque querem e confiam e porque o NPI entrega a contento. E esse é o nosso esforço, a gente dorme e acorda com esse desafio, Soraya.
Muito bom, meus amigos. Olha, eu fico muito feliz de saber que as cabeças que estão lá hoje no NPI pensam como vocês, que vocês estão fazendo acontecer e que a gente tem aí um futuro mais promissor do que um presente que já está se transformando, que já está mudando, já está melhorando. A academia do NPI é um melhor exemplo também para ser dado, gente. É fantástico, né? A gente poder oferecer isso, né? Custo zero para quem vai lá e se candidata, enfim, recicla o próprio pessoal do NPI, melhora a própria equipe. É fantástico o trabalho de vocês. Olha, vocês estão de parabéns como chefes de equipe, as equipes de vocês estão de parabéns. Eu tenho uma pergunta aqui que ficou perdida no chat, até ela faz aniversário hoje. É uma colega minha do escritório, é uma mexicana que está com a gente há mais de 16 anos, ela já está mais do que brasileira. Um beijo para ela, feliz aniversário aqui em público. Ela perguntou, eu acho que essa pergunta é para o Felipe, que foi quando ele estava falando. Qual seria a participação dos escritórios em ajudar no PI Negócios? Qual seria realmente a colaboração dos escritórios, não das associações ou outras entidades? Na cabeça dela, sim, a pergunta é voltada. E os escritórios de PI? Como é que eles podem ajudar dentro do que você falou do PI Negócios? Soraya, essa pergunta é muito bem-vinda e serve até para desmistificar, né, um dos pontos centrais do programa NPI Negócios. Né? Na verdade, aquilo que eu coloquei no início, né, o NPI, quando empreendeu essa nova via de atuação, de suporte, de orientação qualificada, né, às empresas, às universidades, aos centros de PI, né, e de negócios no Brasil, né, ele prevê uma articulação, uma atuação em rede. Né? Então, por isso que hoje a gente conta com mais de 20, né? Estamos com 28 parceiros hoje, atuando em conjunto com o INPI em Negócios. Né? Você vê, um elo central do ecossistema de inovação do Brasil são os escritórios de propriedade intelectual. Né? Na verdade, vamos colocar aqui um slogan que eu uso muito, né, quando a gente fala sobre essa matéria, né, que é Let the baker make the bread. Né? Vamos deixar o padeiro fazer o pão. Né? Quem tem que fazer o pão são os escritórios. Né? O que a gente trabalha é justamente estimular com que essas empresas, sensibilizar essas empresas, né? Orientar essas empresas, essas universidades, os NITs, a fazer um bom uso, né? Uso estratégico do sistema de propriedade industrial para fins, né, de aumento de competitividade, né, de alavancagem de mercados, uma atuação internacional. Mas é claro que essa dobradinha é feita pelos escritórios de propriedade intelectual. Né? O nosso trabalho é muito mais de ativação da demanda, né, para que em conjunto, né, com os escritórios, e por isso a nossa vertente de atuação muito próxima com as associações de classe. Né? Temos aí a BPI, né, que é um grande parceiro do NPI, a ASP, né, que a Soraya faz parte, a grande diretora da ASP hoje. Temos a ABAP, né, que é justamente esse trabalho de melhoria desse sistema de intermediação, de melhor qualificação, né, desses agentes. Né? É um trabalho que a gente está fazendo muito próximo. Né? Inclusive, a gente está criando um lato sensu no âmbito da academia, em conjunto, né, com as associações de classe, principalmente a BPI. Né? Vamos convidar a ASP, a ABAP para participar, né, de qualificar melhor essas pessoas que estão atuando no mercado. Essas pessoas que são egressos da academia e que vão para uma Petrobras, né, para o núcleo de inteligência da Suzano, em PI, né, que estão trabalhando no NIT ou no Sistema S. Né? Então, são essas pessoas, esses profissionais, né, que muito possivelmente vão se transformar também, né, em agentes de propriedade intelectual, muitas vezes. Né? São essas pessoas que vão fazer o Brasil acontecer na área de propriedade intelectual. Né? O NPI, como uma esfera de governo, né, tem a função de promoção pública. Né? E aí é um tratamento homogêneo que é dado para todos, né? Para as pequenas empresas, para as grandes empresas, para a universidade, né? Que a partir dessa sensibilização, dessas orientações, elas vão, né? Se não quiserem fazer, né? Trilhar a carreira solo, né? No sentido de fazer os depósitos, que a gente recomenda, inclusive, né? É o uso do sistema de intermediação, dos escritórios de propriedade intelectual, né? Para que esses processos, né? Cheguem bem formatados no NPI, bem instruídos. Hoje, se você for olhar, Soraya, isso é um quadro, um diagnóstico um pouquinho triste no Brasil, né, em termos de depósito de patentes.
né? Se você pegar os depósitos nacionais, 47% deles, né, muitas vezes são refutados pelo NPI em função do problema de formatação, obrigações acessórias, né? Então, você vê que ou quando eles querem trilhar a carreira solo, ou são mal assessorados por agentes econômicos, né? Os escritórios, aí, os oportunistas, vamos colocar assim. Então, isso tem uma repercussão, uma consequência, tanto na eficiência do NPI, né? Quanto um prejuízo para o Brasil, porque esses investimentos não se convertem em ativos econômicos, em função dessa baixa qualidade desses depósitos. Então, o papel dos agentes de propriedade intelectual no Brasil é fundamental. E essa parceria que o NPI está desenvolvendo com os agentes, ela é muito bem-vinda, né? Será realizada e, com certeza, em um futuro muito breve, a gente vai ter bons indicadores, né, para poder divulgar, né, de melhoria da qualidade dos depósitos de pedidos de propriedade intelectual que estão chegando no NPI, em função desse trabalho que a gente está desenvolvendo com vocês, de formação, de requalificação, vamos colocar aqui de reskilling e upskilling, né? Uma coisa que a gente aprende, né, Soraya, é que educação, antigamente era o seguinte, você estudava, depois falava, agora não preciso mais estudar e vou para o trabalho. Hoje em dia, não. Hoje em dia, educação é uma questão contínua na nossa vida, né? É perene. Eu que o digo. A gente tem que estudar até o final da nossa vida, né? E é isso que o corpo técnico do NPI, as diretorias, né, que a gente faz parte, eu e o Davison, a gente estimula, né? Realmente é preparar os brasileiros, né, para esse grande desafio, né, e fazer com que o Brasil se posicione no ranking de inovação de uma forma compatível à pujança da economia brasileira. Você sabe, pegando o gancho que você falou de educação, o que eu lamentei muito foi não ter mais a possibilidade de fazer o concurso para os agentes da propriedade industrial. Eu fiz o primeiro concurso que aconteceu, foi em 2003 o concurso, embora a minha inscrição foi feita em 2000. Naquela época levou 3 anos para se materializar o concurso. Mas eu fiz questão de fazer, eu quis entrar pela porta da frente mesmo, não só dizer, eu peticiono, eu comprovar aqui como muitos colegas fizeram. Não, eu fui lá e fiz a prova. A minha formação já era em administração de empresa, na época eu estava pensando já em fazer direito, mas antes eu fiz o concurso e foi um grande desafio. E eu tenho muito orgulho de ter a minha API através de um concurso. Depois tiveram mais 2 e não teve mais, e a gente sabe que tem uma liminar que qualquer pessoa pode atuar perante o NPI. O que os escritórios, obviamente, lamentam, porque a gente sabe que tem muito aventureiro, muita gente oportunista, que não vai entregar um trabalho técnico direito, e a gente passa todo dia, a gente recebe dos próprios clientes avisos, olha, me procuraram, e histórias que inventam, enfim, é uma pena que não tem mais a figura mesmo oficial do agente da propriedade industrial. Mas tudo é aquilo que você falou, tudo está na educação, e a gente realmente não pode parar, né? E é isso, eu acho que a gente... Soraya, Diga, meu amigo. eu quero dar uma palavrinha bem curtinha, aproveitando a visibilidade do teu canal, quero te dar os parabéns aqui pela Liga Nacional de IPI. Obrigada. Que está sendo um sucesso em tão curto espaço de tempo. Temos a E a gente... É verdade. A gente quer aproveitar a oportunidade para dizer que o NPI está estruturado para atender a sociedade. A gente quer deixar esse recado bem claro. Se de alguma forma a demanda não for atendida, se o seu reclame não for bem solucionado, vá até a ouvidoria. Nós criamos também o serviço de atendimento telepresencial. A gente fica muito feliz e se emociona de fato quando a gente percebe pessoas que têm ao fundo, não são os fundos virtuais que a gente está habituado, mas tem ao fundo, muitas vezes até estacas de bambu sendo atendidas pelos profissionais do NPI. Isso é fato, tá? Isso é uma imagem que nos encaminharam da diretoria de patentes. Então, o NPI está aberto a todos. É uma entrega do PI digital, mas, acima de tudo, é uma entrega do INPI para a sociedade, tá? É do brasileiro para o brasileiro e para a brasileira. Eu acho que todos nós precisamos agora nos unir e buscar no próprio Instituto aquilo que há de valor para que ele mesmo possa crescer, né? Para que você possa investir no seu negócio, possa ter segurança jurídica em toda a sua, tudo aquilo que você realmente desenvolveu, né? Aqui está tendo pique de luz a todo momento, tá? Tô vendo que você sumiu outro dia. Eu achei que você tinha saído da live, que te mandando convite, você estava na live. Você está no escurinho, né?
E o seu Tô que nem cachorro? o Quem é que Batman tem um aqui. cachorro latindo aí? Qual dos dois? E o Era seu, o meu né? Ele que tá também. aprontando, ele É. deve estar mordendo o fio aí. Mas nós estamos aqui de fato, tá, Soraya? A gente quer deixar esse recado bem claro, Pegando o teu porque gancho, meu amigo, todo da ouvidoria, eu vi que você está com um prazo que já está acabando da pesquisa de satisfação sobre todas as isso, atividades do NPI. Então, fica aqui um recado aí para quem está nos ouvindo online e para quem vai nos ouvir depois, porque se vocês dois me permitirem, eu gostaria de editar essa nossa live e também colocar no canal do YouTube da Liga. Porque lá também nós temos um outro público que vai certamente ter acesso a essas informações que eu acho muito importantes. A gente dá visibilidade para o trabalho que vocês vêm fazendo. E a pesquisa termina agora, né, Davi, me corrija se eu estiver dia enganado, no dia 30. 30 de julho. Então, assim, ao invés de vocês ficarem lá de tititi nos grupos de WhatsApp, Telegram, falando mal do NPI, não funciona isso, funciona aquilo, participa da pesquisa, ajuda a melhorar o sistema, não é? Eu acho que é otimizar mais o tempo numa coisa e botar uma energia melhor naquilo que a gente possa melhorar depois, né? E ajudar o próprio NPI. Parto do princípio que é melhor a gente tentar ajudar do que só ficar reclamando. Mas o Perfeito. prazo acho que é esse, né? 30 de julho termina aí a pesquisa, que ficou um tempo até que razoável para o pessoal ver. Eu vi pelas redes sociais, que também melhorar. Nossa, está muito bacana, né? O Instagram do NPI, enfim. Eu acho que está Muito todo bom. mundo aí de parabéns por estar tentando fazer chegar as notícias ao usuário, né? Isso. Soraya, a pesquisa que deu origem à nossa amizade me permite dizer que o portal do NPI é seu, né? Olha, obrigada. Então, eu, Daqui a pouco eu vou ter uma sigla, que nem o Felipe. O Felipe já ganhou aí um apelidinho aí, algum produto. Isso aí foi uma homenagem para o Felipe. Olha, a minha mas eu estou sigla de dizendo nome é isso também, SIM. Cria alguma coisa assim lá, sei lá. Eu já vou sacar que é para mim. Falei, olha, tá vendo? mas não é, mas isso é de verdade, porque aqueles que participam da pesquisa, eles interferem na transformação do Instituto. Vale a pena participar de fato. Tem também uma pesquisa no ar, lançada recentemente em disseminação para a PI, não é, Felipe? Exato, né? Vocês lançaram também. Vale a pena participar de todas as pesquisas que são oferecidas para o público, porque isso realmente é levado muito a sério para que a gente volta a falar, né? A gente centra as nossas decisões no olhar do usuário, no olhar de vocês. A gente só está aqui por conta disso mesmo, só por conta de vocês. Só por isso, pouca Vocês são um coisa. exemplo de servidores que servem realmente na função, né? Vestem a camisa. Aliás, eu acho que todos os meus amigos que eu tenho no NPI, é uma geração maravilhosa que a gente está aí agora. É um prazer estar sempre com os colegas do NPI. Eu espero também estar mais presente, ainda mais agora morando no Rio. E que a gente volte em breve a ter reuniões, né, presenciais, que a gente possa se encontrar e fazer mais trocas, né? Eu acho que isso é bacana. Eu acho que os dois lados crescem, né? É bom para todo mundo, né? O Felipe, qualquer hora eu bato lá na sala dele. Oi, Felipe, vem aqui te ouvir. Vim Ô, ver teus Soraya, números de já novo. tô, olha, com base nessa sua notícia aí, essa notícia alvissareira que você agora vai estar no Rio, eu já queria fazer um convite aqui para nos visitar, né? Nós estamos aí trabalhando aí em regime de home office, né? Mas estamos em formato semipresencial. Eu, inclusive, vou estar no NPI amanhã, reunião com o presidente, né? Estamos, hora ou outra, né, trabalhando fisicamente também. Então, assim, esse momento que a gente está bastante especial, né? A gente tá com uma eficiência muito grande, né, Davi? De trabalho, trabalhando aí mais de 10, 12 horas por dia. É difícil falar com os dois. É difícil, mas assim, as portas estão sempre abertas. Eu queria agradecer bastante a oportunidade, viu, Soraya? É um prazer muito grande Prazer estar foi meu. tendo essa conversa com vocês. Eu acho que tem, dentro desse panorama aqui que a gente conversou, tem muitos pontos que a gente possa fazer lives específicas, inclusive, sentar, inclusive ouvir de vocês, né? Porque muitos dos projetos que a gente está desenvolvendo precisam realmente de uma participação do mercado, né? Daqueles que estão olhando o serviço do NPI, né? De uma forma mais frontal. Então, acho que é muito interessante se a gente puder, em algum momento, seja através da ASP ou através da Liga, se a gente puder Com abordar certeza. questões, inclusive criar aí para os nossos programas, né? Inclusive um comitê consultivo, né? Com pessoas, com agentes de mercado, para que a gente receba aí dentro de um olhar de user experience, como o Davison colocou, realmente os melhores inputs para a gente cada vez mais aprimorar mais
os nossos produtos e serviços. E uma das coisas que o Dafson não sabia, e ele soube quando eu estive no NPI há 3 anos atrás, né, naquela minha reunião com ele para ajudar no portal, ele não conhecia a ASP, ele nunca tinha ouvido falar da ASP. A ASP já existia há 35 anos naquela época. Eu falei, Dafson, como assim? Não é só porque você está no Rio e a ASP, a sede em São Paulo, mas aí ele passou a conhecer, ele passou a frequentar, já fez vários eventos lá com a gente, né, Dafson? Eu recebi os seus recados online, ele sempre tinha a delicadeza e gentileza de citar o meu nome no ar, e as pessoas vinham comentar comigo. Olha, ele falou de você. Eu falei, eu soube. Muito bacana. E a gente está no período de transição. Tem alguns colegas aqui até estão assistindo, que também foram eleitos junto comigo. Eu vou assumir a vice-presidência da ASP a partir de 17 de agosto. Parabéns! Obrigada. Parabéns mesmo. Nos últimos 11 anos eu trabalhei ativamente como diretora financeira. Aliás, eu comecei como diretora patrimonial, depois eu fui adjunta do financeiro, depois eu virei diretora financeira. Meus números sempre foram maravilhosos. Eu acho que isso ajudou e muito a ASP, e agora eu venho com esse novo desafio de ajudar o Daniel Aderson, que vai ser o novo presidente. O Marcelo Nascimento se desliga da presidência no dia 16 de agosto e o Daniel, a partir de 17 de agosto, assume a presidência. Estou lá para também colaborar e ajudar no que eu posso. A Patrícia Silveira, que está aqui nos assistindo, ela também foi eleita diretora secretária, ela já foi no passado, está retomando, também é membro da minha comissão. Tem muita gente que gosta de ajudar, e que vai ficar muito feliz de vocês estarem lá com a gente. Eu tenho certeza que a BPI também. Vou ser eleita em setembro, na chapa que a Maria Inês estava aqui também, que ela vai ser diretora secretária, se eu não me engano. Eu vou estar no conselho diretor da BPI. Ou seja, as associações estão de portas abertas para a hora que vocês quiserem fazer eventos. E podem contar comigo. E muito, muito obrigada pela disponibilidade de hoje de vocês. Eu sei que o tempo de vocês é precioso. Vocês estão aí fazendo um trabalho incrível. E também as equipes de vocês, né? Eu acho que eu estendo o parabéns a quem trabalha com vocês. Porque não deve ser realmente fácil botar isso tudo para andar, né? E antes que a gente tenha aquele corte horroroso do Instagram, se vocês quiserem dar o seu último adeus, últimas palavras, fiquem à vontade. Por favor, Felipe. Por favor, Dafson, ordem alfabética. Olha, mais uma vez eu agradeço imensamente pela oportunidade. De fato, o NPI está de portas abertas também, tanto quanto você está, Soraya. A gente está buscando atender a sociedade de forma plena, mas o trabalho remoto não criou obstáculos, não criou barreiras. Na verdade, impulsionou o NPI, né, por todas os meios, né, eletrônicos, digitais que nós temos. Não estaríamos presentes aqui, provavelmente, se não fosse até, né, em função da transformação digital provocada pela própria pandemia. A gente tem que reconhecer isso, né? Mas provavelmente eu e o Felipe estaríamos viajando muito, né, para tentar alcançar o Brasil todo, e a gente viu que tinham portas que vou aqui terminar do jeito que eu iniciei, né? Eu falei do Felipe, né, que onde ele encontra portas, ele procura saber se estão abertas, e se não estiverem, ele vai dar um jeitinho de abri-las. Já percebi. E a gente tem o homem é um furacão, o nosso trabalhinho, pelo amor de Deus. O nosso trabalho aqui é para também desenhar portas, muitas vezes, né? Esse desenho de portas, onde a gente só vê paredes, permitiu que a gente também tivesse esse alcance que hoje a gente está enxergando, né? O NPI sendo reconhecido pela sociedade, pelo governo, por todos os parceiros, né? É isso que nos estimula a seguir adiante, mesmo comprando algumas brigas, mesmo tendo alguns desafios, né? Mas vale muito a pena, porque isso realmente é um legado que fica para a posteridade, que não são dos servidores e colaboradores, né? É a posteridade dos brasileiros, né? É a posteridade dessa geração que vai vir produzindo muito. A gente acredita, confia que nós não seremos uma nova China, nós seremos o Brasil transformador, muito acima das nações que a gente já viu, né? Isso passa necessariamente. A gente sabe que isso passa pelo INPI, né? Se a gente não tivesse essa certeza, a gente talvez não se dedicasse tanto, né? E isso que foi comentado pelo Felipe é uma realidade, né? Muitas vezes a gente nota nas redes sociais
alguns comentários que são devidos, porque as pessoas trazem a sua carga de dor, né? Mas é importante também a gente dizer nesse momento aqui, Soraya, que o nosso trabalho tem sido de 10 a 12 horas por dia, e eu me refiro ao time que você enalteceu aqui, e eu agradeço e também ratifico. É uma equipe de primeira que não sossega em fazer o seu trabalho da forma como foi a sua inscrição lá, atendendo um edital de um concurso público. Eles fazem aquilo que eles percebem que há de necessidade, atendem ao chamado e produzem com muita qualidade. Né? A gente teve aí entregas impactantes em curtíssimo espaço de tempo, desde um login único incompleto, vamos dizer assim, né? Porque poderia ser estendido a CNPJ, até um NPI hack, passando por tantas outras entregas, né? E a gente espera, aqui minha última palavra, espero encontrá-los na comunidade Agir para a gente impulsionar e realmente, né, fazer assim, uma grande rotação, né, motorizar a API dessa forma, né, pela comunidade, por um fórum, um bate, né, um bate-bola qualificado, de alto nível, tá bom? Muito, muito bacana isso. Muito legal. Soraya, Felipe! você enxuto agora, que eu já, no início da live, já falei 45 minutos. É meu costume mesmo, eu gosto muito de conversar sobre essas temáticas que envolvem propriedade intelectual. Né? Para mim é um prazer sempre muito grande estar com vocês, né? Com as associações de classe, com a Liga Nacional, com a BPI, né? Com a ASP, com a BAP. Então, para mim é um prazer sempre muito grande estar representando o NPI. Né? Eu queria findar aqui nessa conversa, né? Falando o seguinte, eu acho que o Davison pegou lá, né? Fez um deep dive e pegou o verdadeiro espírito, né? Das coisas. Que a gente realmente, né? Para atravessar o mar, né, Davison, a gente tem que perder o medo de não mais enxergar a costa, né? Então, isso foi um escritor francês que falou, eu esqueci o nome dele agora, mas, enfim, isso fica sempre na minha cabeça. Né? E esse é o grande desafio do NPI, né? A gente realmente perdeu o medo, né? de não olhar mais para a costa. A gente está atravessando o mar, né? Estamos aí numa via de sucesso realmente para colocar o NPI no patamar de escritórios de propriedade intelectual líderes aí nessa parte de eficiência, de qualidade, de exame, de promoção pública da API, que é o meu core business aqui no NPI. Né? Então, contem com a gente. Né? Eu queria até me desculpar em função do convite da BPI, né? Realmente o convite veio numa temática que, por deferência, eu tive que passar para o diretor. Foi culpa meu da colega. Cone, hein? A Cone que falou, chama o Felipe para falar daquilo. Exatamente. Eu falei, será que é da área dele? Por isso mesmo. Assim, eu estava super animado para falar. Mas, enfim, eu tive que passar por deferência ao diretor de marcas. Assim, eu tenho certeza que ele encontrou, com certeza, um nome muito mais gabaritado nessa área para falar do que eu propriamente, né? Então, tendo outros convites para falar de negócios, de promoção pública da API, de inovação, de educação, né? De ativação de demanda, contem com a gente. E é isso, Soraya. Agradeço muito, né? Foi muito bom estar com vocês hoje. Vi grandes amigos aqui que eu não via há bastante tempo. Amigos não só da área de propriedade intelectual, mas também de empresas, né? Donos de empresas que certamente, né, utilizam o nosso sistema e cada vez utilizarão mais, né, com essas benfeitorias, né, com esses aprimoramentos que a gente está fazendo no Sistema Nacional de Inovação no Brasil. Confiança é tudo, né? As pessoas viram vocês no ar, acreditam naquilo que vocês fazem, é credibilidade, é aquilo que eu sempre digo. E eu acho que foi isso também que me ajudou sempre muito na ASP, junto aos patrocinadores. Eles sabiam que eu entregava aquilo que eu falava. E eles sabiam que onde eu estava envolvido, eles iam ter alguma coisa de qualidade. Então, eu nunca vendi gato por lebre. Então, a gente tem uma parceria longa e profícua, eu com os patrocinadores, né? E eles vão para onde eu vou. Na hora que eu falei, olha, agora eu tô com um projeto assim, querem vir? Eles vêm. Então, é isso. Vocês têm isso no DNA, credibilidade, né? Vocês entregam aquilo que vocês falam que vão fazer. Isso é legal, parabéns para os dois. Eu tenho certeza que a gente vai estar em outros eventos juntos. É uma intuição. E eu não costumo falhar. E é isso, meus queridos. Obrigada. E vamos, então, ao nosso fim de dia merecido descanso. Tá bom, Soraya. Muito obrigado. Tá bom? Um beijo para os dois. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela audiência.
que conseguiram ficar com a gente aqui até o final. E vai ter mais depois no YouTube para quem perdeu. E aqui no IGTV eu vou salvar também. Tchau, queridos. Tá bom, tchau, tchau, gente. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau.